pode se assentar, fica à vontade. A gente não perdeu o costume. Cumprimenta o irmão que está aí do seu lado, fala que foi bom você estar aqui com ele cultuando ao Senhor. Amém? Fala aí. Já pediram, mas nunca é demais. O crente gosta disso. Amém? Aleluia. Querido, abra sua Bíblia aí, nós vamos ler 2 textos base hoje. Filipenses capítulo 1, verso 6 e Isaías 64, verso 8. Filipenses capítulo 1, verso 6 e depois Isaías 64, 8. E bastante frio, né? A gripe querendo dar as caras de novo, garganta arranhando, mas o Senhor é a nossa força, amém? Garganta já era e já passou, amém? Quem encontrou, diga aleluia. Então vamos ler. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim, vou ler na minha versão. Aquele que começou a boa obra, em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isaías 64, verso 8 diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Amém? O Senhor nos oriente e nos dê graça para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar aqui nessa noite. Amém, querido? Que nós já vivemos numa... Irmãos, se tiver uma água aí, eu vou querer, que eu estou com a garganta bem ruim. Que nós estamos numa geração imediatista, isso não é segredo para ninguém. Todos nós vivemos uma correria cotidiana e diária, né? A gente acorda, já tem obrigações e tem que trabalhar e tem que fazer. Até mesmo quem fica em casa, quem está cuidando dos seus filhos, tem também uma agenda e uma demanda muito grande de responsabilidade. E isso nos faz estar constantemente em alerta ou sempre pensando em algo do futuro. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente já tem que fazer pensando no quanto tempo a gente vai calcular e naquilo. E a verdade é que a gente quer uma coisa que é muito cara nos dias de hoje, que é o tempo. É a moeda mais cara que nós temos hoje. E a prova disso é que eu e você vendemos o nosso tempo para ter dinheiro. E isso faz com que eu e você, no meio desse imediatismo imenso, a gente procure coisas fáceis e rápidas para que a gente possa fazer da nossa vida um pouco mais fácil ou mais sustentável, por assim dizer. Então, às vezes você está com fome, você está com preguiça de fazer uma comida, você vai, come um fast food, ou você vê o que tem na geladeira, faz um quentão, bota no micro-ondas e esquenta rápido. Tem os adeptos do miojo, não sei como é que aguenta comer aquilo, mas tem o pessoal que vai lá e faz uma mistura lá e come um miojo. Mas a verdade é que eu e você, nós queremos respostas rápidas, resultados rápidos e nós queremos tudo ao nosso tempo. Sim ou não? Ou é só eu que sou assim? E isso faz com que a gente não tenha tanta paciência de esperar. E a falta de paciência para esperar faz com que às vezes a gente pule etapas e processos. Muitas das vezes a gente vai comprar algo e quando você, não sei se você é igual eu, quando eu vou comprar algo, eu gosto de comprar, experimentar e se eu gostei, eu vou lá e levo. Quero colocar debaixo do meu braço e levar para casa. Quando não tem a possibilidade de você comprar num local físico, você tem que se aderir à internet. E o problema da internet é que quando você compra, não chega na hora. E tem gente que a partir do momento que vai lá e faz o check-out e paga, já vai para a porta esperando que a mercadoria vai chegar. E não vai chegar. E aí a gente tem que esperar o tempo de entrega. E existe um processo aí. Vai sair para a expedição, vai ser separado, vai para a alfândega, sai para a entrega e tarará, tarará, que você já sabe todo o sistema. E o que eu quero falar com você nessa noite é que o nosso Deus também é um Deus de processos. E entender isso é muito importante para a nossa vida cristã, porque muitos dos nossos problemas, ou muito daquilo que às vezes a gente está frustrado na nossa jornada, é porque a gente não está entendendo o tempo e o espaço daquilo que Deus está fazendo. E quando eu não percebo isso, aquilo que Deus está fazendo, muitas das vezes eu vou ficar perdido no ambiente onde eu estou, perdido dentro daquilo que Deus poderia ou estar fazendo na minha vida, e eu acabo vivendo de uma forma indiferente ao agir e o mover de Deus na minha vida. Quem entende isso em nome de Jesus?
Então, essa cultura imediatista muito nos atrapalha a entender o agir e a forma de Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso com você nessa noite, sobre essa ação e esse poder de Deus sobre nós, porque que há uma tensão muito grande na vida cristã entre aquilo que Deus disse e aquilo que eu estou vendo que não aconteceu ainda. Entre quando Deus fala algo e você aguarda ansiosamente o cumprir de uma promessa, entre o cumprimento dessa promessa existe um espaço-tempo de uma coisa que se chama processo. E esse processo é para quê? É para trabalhar em mim e em você o nosso caráter. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então, o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses é uma convicção muito poderosa. Ele diz, aquele que começou o quê? Ele há de vos completá-la até o dia de Cristo. Didaticamente, que dia é esse? É a volta de? Então, até quando o Senhor vai trabalhar em mim e você? O Senhor vai trabalhar conosco constantemente até a volta do Senhor Jesus. Amém, querido? Então, essa é uma afirmação muito profunda, porque a obra começa em quem? Em Deus. Ela continua em quem? Em Deus. E ela termina onde? Em Deus, diante do seu propósito. Então, isso significa que a minha e a sua vida, ela não é um evento isolado. Ela é um processo o quê? Contínuo no Senhor. Eu quero que você bota a sua cabeça para funcionar e você venha acompanhando, porque eu gosto de ser didático na ministração para que isso entre na sua cabeça. Agora, em Isaías, acrescenta uma outra dimensão dessa verdade. Ele diz que eu e você somos barro e o Senhor é o quê? O oleiro. O que o oleiro faz com barro, querido? O que ele faz? Molde e amassa. Quem está sendo amassado pelo Senhor aí? Isso aí. Então, se Filipenses revela um Deus que começa e completa, Isaías nos está nos revelando um Deus que molda. Então, nós temos aqui duas vertentes. Nós temos um Deus que, quando ele começa algo, ele termina. E nós temos também, Isaías, um Deus que molda os teus filhos. Então, nós temos aqui esse paralelo, e essa metáfora do oleiro, ela vai nos ensinar que Deus não apenas conduz a minha e a sua história, mas ele trabalha também na minha e na sua estrutura. E é importante eu e você sermos trabalhados na nossa estrutura, porque isso não vai apenas nos levar ao nosso destino, mas o objetivo do Senhor não é só te levar do outro lado, é te transformar dentro do caminho. E essa transformação tem como objetivo a mudança do meu e do seu caráter, em nome de Jesus. Então nós precisamos entender uma verdade, que ela é central nessa mensagem. Deus, ele é soberano no nosso destino, mas ele é pedagógico no caminho. É muito importante eu e você entendermos isso, porque talvez a maior frustração do cristão moderno não é a falta ou a ausência da promessa, mas é a falta de paciência para esperar quando se há um processo. Porque, não sei você, mas existem coisas que eu estou orando já tem anos, esperando respostas dessas orações. E eu vou te falar, tem pessoas que eu orei pela mesma coisa que eu estou orando e saiu em meses. E aí você fala, Deus é infiel? Não. Cada um tem o seu processo, o seu tempo. Eu não sei o que você tem passado e o que você tem esperado, mas talvez você está vivendo coisas hoje que você orou há anos atrás. E vai ser assim até a volta do Senhor Jesus. Entender esses processos vai nos fazer ter clareza que é um Deus que trabalha e termina aquilo que começa. E enquanto ele está trabalhando e ele vai terminar aquilo que ele começou, nesse meio do processo ele está moldando eu e você. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, para que, eu não quero ser extenso, eu quero ser bem rápido, para que você entenda isso, Deus é um Deus de processo desde o princípio. Se você olhar para Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 ao 31, nós vamos ter a narrativa da criação. E aí todo mundo aqui conhece a história da criação. No princípio, Deus criou os céus, e aí tudo que nele há, você vai ver o discorrer disso na palavra. Então, a primeira revelação bíblica não apresenta Deus improvisando a criação, apresenta Deus ordenando algo intencional e objetivo. Quem está entendendo o que eu estou falando?
A criação não é apenas uma demonstração do poder de Deus, é Deus mostrando a forma como Ele age. Você quer ver um exemplo? Deus tem poder infinito e absoluto para todas as coisas, sim ou não? Deus poderia criar tudo o que Ele criou num estalar de dedos? Por que Ele não fez? Deus poderia simplesmente fazer tudo o que Ele fez de forma instantânea, mas Ele não decidiu fazer assim. Ele decidiu fazer cada dia, Ele fez uma coisa. Então, isso mostra que há uma intencionalidade pedagógica. Deus ensina que existem etapas e existem processos que Ele está trabalhando e cada dia tem o seu objetivo. Cada processo tem o seu objetivo. Então, o texto de Gênesis ele é estruturado com ritmo e progressão. Por exemplo, nós temos a separação das luzes e das trevas, da terra e das águas. Nós temos a formação do céu, da terra e da vegetação. E depois nós temos o preenchimento, os astros, as aves, os peixes, os animais e, por fim, o homem. Então, existe uma sequência de desenvolvimento e existe uma construção gradual na criação. Deus estava fazendo cada coisa no seu devido momento, no seu devido lugar, de uma forma processual. Quem está entendendo o raciocínio? Isso nos ensina que Deus trabalha por estágio. Então, tem coisas que o Senhor está trabalhando em mim e você que é processual. Só que Ele não passa para outra etapa enquanto você não entende no que você está agora. E quando você não entende na que você está agora, Ele não passa para a próxima e você repete até você entender aquilo que Ele está fazendo. Aleluia? Então, na criação, nós vamos ver Deus estabelecendo fundamentos antes de manifestar a plenitude dele. Porque antes de criar o homem, Deus prepara um ambiente. Antes dele colocar a vida, ele estrutura todo o espaço. Isso aqui revela uma verdade muito importante. Deus preparou o ambiente antes de liberar a responsabilidade. Então, Deus criou todas as coisas. Que dia que Deus fez o homem? Quem é bom de Bíblia e me ajuda, não me estressa não. Que dia que Deus fez o homem? No sexto? Por que Deus não fez ele no primeiro, no segundo ou no terceiro? Porque as coisas não estavam prontas e porque ele não quis, ele é soberano, ele faz no dia que ele quiser, né, Júnior? Agora, Deus faz o homem no sexto dia, cria todo um ambiente e coloca ele depois, delega a sua responsabilidade. Tudo que Deus faz, primeiro ele prepara, para depois ele dar aquilo que precisa ser dado. Quem entende isso em nome de Jesus? Então o homem não foi criado no primeiro dia, ele foi criado no sexto. Isso mostra que Deus não entrega centralidade antes de estabelecer o fundamento. Terceira coisa, havia avaliação divina em cada etapa. Era interessante ver como Deus fazia e no final ele falava, e viu Deus que era, e viu Deus que era. Essa repetição, ela é teologicamente significativa, porque Deus não apenas cria, ele também avalia aquilo que ele faz. Lembra quando alguém chegou em Jesus e falou, bom mestre, e Jesus falou, por que me chamas de bom? Bom é só o meu? Existem pastores que falam que Jesus falou aquilo porque Jesus não havia ainda completado a sua missão e o seu propósito, porque Deus já havia feito todas as coisas. Só havia um que era bom, Deus, porque havia completado tudo. E Jesus ainda estava no processo da sua missão. O ponto que eu quero que você entenda é que tudo que Deus faz, cada etapa conta. A criação não estava pronta e no primeiro dia Deus viu que era. Existem processos na sua vida que não é aonde você ainda quer chegar, mas eu quero te falar, Deus está falando, isso é bom para você hoje. Isso é bom para você agora. O que você precisa para esse momento agora é isso. Querido, churrasco é bom ou não é? Bolo de cenoura, cobertura de chocolate é bom ou não é? Um sorvete no calor é bom ou não é? Só eu que gosto dessas coisas? O bolo que a Val faz gelado é gostoso ou não é? O bolo que a Micaele faz é gostoso ou não é? Quem comeu o pão de carne moída da Lara aqui ontem sabe, o tanto estava gostoso. Criança come essas coisas, recém-nascido? O bebezinho, tem um bebezinho, cadê o bebezinho que está aqui no... Ele já está comendo comidinha, Samuel? Já? Ela, né? Mas um bebê recém-nascido, ele não come essas coisas, porque para ele o que importa é o quê? É a primeira introdução alimentar. Eu estou dando esse exemplo só para ficar claro para mim e para você que coisas boas que nós comemos hoje, não estou aqui no critério que é saudável, tá? Só estou falando o que é gostoso. Para mim e para você,
só pode acontecer porque nós adquirimos um tipo de crescimento e maturidade intestinal para que eu possa ingerir isso. E eu e você precisamos entender que na nossa vida espiritual, em qualquer outra coisa, Deus não é irresponsável de nos entregar coisas que eu e você nós não damos conta de sustentar. Quem entende isso em nome de Jesus? Então, quando o Senhor avalia cada processo, Ele espera que você entenda que aquilo que Ele está fazendo naquele momento é bom para você. Agora, dentro dos processos, nós temos uma outra coisa. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu não quero ser extenso. Mas, além dos processos que nós enfrentamos, que são coisas que acontecem, que estão fora do nosso controle, existem coisas que se chamam escolhas. E aí não é somente processo. Aí a dinâmica de Deus é trabalhar com você na medida que você faz as suas escolhas. E aí não é direção, é livre de você escolher aquilo que você quer fazer. Aí vem consequências, vem problemas, vem coisas da sua escolha naquele momento. E aí nós aprendemos com isso. E aí são coisas que você entende, compreende e você fala, realmente eu aprendi com essa circunstância. Alguns, outros têm que repetir outras vezes até aprender de novo. Então na vida cristã é assim. Então existe um princípio teológico aqui. Na criação, Deus usa o processo, e na minha vida Ele também vai usar o processo, e na sua vida também. Amém, querido? Então, se Deus fez isso para criar o universo, e Ele estabelece isso meio que como um fundamento, um princípio, Deus vai fazer isso na minha e na sua vida. Eu quero trazer o exemplo da vida de Abraão, por exemplo. Porque o segundo ponto que eu quero trabalhar com você hoje é que a promessa não anula o processo, muito pelo contrário, a promessa starta o processo. Porque quem aqui já recebeu uma palavra de Deus a respeito de qualquer coisa na sua vida, ali começa um processo de Deus na sua vida para que essa palavra se cumpra. Então, quando você vai para Gênesis 12, Deus chama Abraão e fala, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te... e farei de você uma grande... Tinha um problema, nem ele nem a mulher tinham filhos, eles tinham um problema lá. Na verdade, ele podia, né? Ela que não podia, a Sara que era estéril. E eles não tinham filhos. E Abraão sai daquele lugar. É interessante que Deus fala, sai desse lugar, sai dessa terra. E é interessante que quando nós entendemos, respeitamos os processos de Deus, Deus sempre vai nos chamar para sair do lugar onde nós estamos. Porque sair do lugar que eu estou não é representação somente geográfica, você que saiu do Brasil, assim como eu, e veio para cá. Mas significa espiritualmente, sabe o quê? Quando Deus quer trabalhar para o processo, Deus quer nos tirar de lugares de conveniência, lugares de conforto, lugares que desagradam a voz de Deus, ambientes que não condiz mais com aquilo que nós somos. Então, sair desse lugar significa que Deus está começando algo novo e esse lugar já não serve mais para você. Existem mesas, lugares, pessoas, ambientes que já não nos servem mais. E é essa verdade que eu e você precisamos carregar, porque esses ambientes contaminam o nosso coração e Deus está trabalhando por um processo na sua vida para que você entenda coisas maiores que essas pessoas do seu ambiente nunca vão entender. Talvez nunca, mas assim quando o Senhor encontrá-las, e assim o Senhor, cada um tem o seu processo. E algo importante para eu te dizer, cada um tem o seu processo, seu esposo tem um processo, você tem um outro processo. Não queira exigir da sua esposa, do seu cônjuge, dos seus filhos, o mesmo nível de fé que você tem. Você precisa entender que todos nós estamos numa corrida cristã e todos nós temos um relacionamento próprio, íntimo com o Senhor. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então aqui a promessa era clara, direta e poderosa. Só que o cumprimento foi imediato daquilo que Deus falou para Abraão? Não foi, porque entre Gênesis 12 e Gênesis 21, onde foi o cumprir da promessa, se passaram aproximadamente 25 anos. 25 anos, não são 25 dias nem 25 meses, são 25 anos esperando esse processo. E eu vou te falar, Abraão orou para pessoas, para um reino que também tinha o mesmo problema que ele. Essas pessoas tiveram filho e ele não teve naquele momento. Deus usou ele para fazer aquilo que ele esperava. Então Deus estava trabalhando em Abraão. Por quê? Porque Deus não estava gerando um herdeiro apenas para Abraão. Deus estava formando um patriarca. Porque Deus poderia dar o filho para Abraão assim, se o problema era só ser um herdeiro e fazer dele uma nação.
Mas a questão é que Deus estava trabalhando no coração de Abraão para entender que ele levaria toda uma descendência a um mover poderoso espiritual que Deus havia fazer através de Abraão. Quem entende isso? Então a promessa é instantânea, a formação é progressiva. Então em Gênesis 2, Deus fala, Abraão crê e ele sai. Só que esse sair não significa que ele estava pronto. Então durante esses 25 anos, o que aconteceu? Ele passou por fome, teve medo que o fez levar a mentir, falar que Sara era sua irmã. Ele teve conflitos familiares, teve a tentativa de antecipar a promessa com Agar, que teve Ismael, e aí ele teve silêncios prolongados de Deus, e tudo isso nos ensina que a promessa não elimina a nossa fraqueza, mas ela expõe as áreas que precisam ser tratadas em nós. Então, esse silêncio que houve da parte de Deus, se você vê Gênesis 16 e 17, são cerca de 13 anos que não há nenhum registro de Deus falando com Abraão. E esse silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Esse silêncio significa que Deus está e continua presente, trabalhando e formando o nosso caráter. Faz parte do processo. Às vezes você pode ter uma aparente sensação de que você não consegue ouvir ou perceber algo acontecendo e parece que nada acontece. Eu quero te dizer, o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós precisamos aprender a entender que esse processo é para nos fazer crescer e amadurecer. Então a fé madura, ela não nasce apenas de promessas repetidas, mas da confiança que às vezes é sustentada dentro desse silêncio, de momentos difíceis. E nós precisamos entender que Deus trabalha dessa forma. E aí depois, no capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Antes de entregar o filho, ele muda a identidade. Isso revela algo essencial. Deus altera você antes de entregar aquilo que ele tem para fazer. Novamente, Deus está mudando a forma para entregar e sustentar a promessa. Amém? Então, a promessa não anula o processo. Israel experimentou isso na prática. Porque se você for lá para Êxodo 13, no 16, você vai ver a história da saída do povo do Egito. E essa saída, ela foi rápida. Deus agiu com mão forte. Numa noite, na última praga, eles saem e vão embora. Mas a formação moral e da transformação desse povo foi lenta. Um percurso que levaria dias, demorou 40 anos. E você vai ver em toda a história bíblica processos sendo repetidos, ciclos que não se findam, porque nós não aprendemos a discernir o tempo e a estação daquilo que Deus está fazendo. Então, o que o meu coração deseja no seu coração, que você entenda, não é a pergunta, é o que está acontecendo, a pergunta é o que Deus está querendo me ensinar. Muda totalmente a perspectiva da forma como você se comporta diante da circunstância. Porque a formação foi lenta, a travessia do mar levou horas, mas a travessia do deserto levou anos. Isso revela um princípio fundamental muito importante. A formação também é um processo que Deus vai fazer em nós. Então, o deserto, primeiro, ele não era punição, era algo pedagógico. Muitas vezes a gente interpreta esse deserto como um castigo. Deuteronômio 8, 2 diz assim, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração, permitir que vocês estivessem nesse deserto. Esse humilhar significa quebrar a autossuficiência, para te provar, revelar a consistência da sua vida e da sua fé. E o saber, não era para que Deus soubesse, porque Deus já sabia a intenção do coração deles, mas era para que eles soubessem expor as motivações ocultas do coração deles. Então, Deus já sabe, mas o deserto revelou para eles mesmos aquilo que o processo estava mostrando, o que governava a vida deles. Então, todas as vezes que eu e você estamos num processo, às vezes, de deserto, de dificuldade, nós estamos em etapas difíceis, onde as coisas parecem estar desajustadas, o Senhor está revelando aquilo que expõe e governa no meu e o seu coração. Existe um pastor que ele fala assim, que é no momento de dificuldade e tempestade que você mostra onde a sua fé está firmada. Porque é nesse momento que você vai dar a sua primeira resposta, se é para o Senhor ou é voltada para você resolver o seu problema. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus sustenta diariamente para ensinar a dependência. Enquanto o povo estava no deserto, existia algo maravilhoso. O povo estava reclamando de fome. E Deus decide entregar o quê? Um maná. Só que esse maná ele não podia ser o quê? Ele não podia ser guardado, ele não podia ser acumulado. Então, todo dia era necessário confiar novamente. Está aqui outra didática e dinâmica de Deus.
dentro do processo. Todo dia é um novo dia para se depender e confiar no Senhor. Quando eu e você entendemos isso, nós saímos dessa perspectiva acumulativa e nós voltamos para uma perspectiva de dependência. Então, o Senhor quer nos ensinar que dentro das etapas e dos processos que nós passamos, um dos objetivos de primazia é que eu e você volte ao nosso coração a dependência daquilo que Deus faz e daquilo que Deus é. Amém, querido? O processo não era apenas para alimentar o corpo, o maná não era sobre isso, era para reconfigurar o coração dos israelitas, porque eles trabalhavam e já tinham as suas plantações, suas comidas no Egito, tanto que eles lembravam, no Egito nós tínhamos tal coisa. Ali Deus estava mostrando para eles que toda a provisão, do básico ao extremo, vinha do e não das nossas próprias mãos. Embora você trabalhe, se dedique, vai e alcance as suas coisas, e é legítimo isso, mas nós sabemos que tudo que nós temos vem de quem, querido? Então toda dependência vai quebrar em nós a autossuficiência de achar que a gente é alguma coisa. E é para isso que os processos da vida servem. É por isso que tem certas coisas que se demoram. Isso são respostas que às vezes as pessoas entram em conflitos. Como eu disse, para uma pessoa que está sendo liberta, ela tem problema com vícios, o muro para ela é muito baixo. Há algo está sendo construído. Ela precisa entender que a vida dela é um problema muito sério, porque quando ela está num processo de libertação e ela está num processo de quebra de certos hábitos, ela precisa entender que a vida dela é mais frágil do que o do seu vizinho, em certas áreas e escolhas. Ela não pode se permitir andar por lugares, fazer coisas e viver coisas que outras pessoas que já estão maduras podem. E quando há esse problema, há uma incompatibilidade. E é onde as pessoas caem muito no mesmo erro. Por quê? É não entender que todo recomeço vai exigir de você humildade. E essa humildade vai exigir de você que recomeçar, você vai ter que abrir mão daquilo que você sabe para entender mais uma vez aquilo que você já ouviu, só que de uma outra perspectiva. Deus tratando você naquilo que você não deixou Ele tratar antes, mas agora Ele quer colocar uma essência, um fundamento aonde você não caia de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? O deserto revela a murmuração oculta. É nesses momentos de dificuldade que a gente tende a braquejar e falar coisas que não deveria. E algo muito importante que eu quero que você entenda. Nem todo milagre vai gerar em você uma transformação moral. Na verdade, isso não acontece, porque se nós falarmos do povo do Egito, eles viram pragas no Egito, eles viram a abertura do mar, viram coluna de fogo, maná do céu, e mesmo assim o coração deles ainda estava distante do Senhor. Em todos os momentos de dificuldades, eles se voltavam para as suas próprias vontades e desejos. Então, eu quero que você entenda que eu e você, nós precisamos entender que o deserto faz parte de um processo, mas ele não é o seu fim. Para quem aprende a descansar e confiar no Senhor, o deserto é um lugar de intimidade. É um lugar de entender, saber quem o Senhor é. E esse lugar você vai ver as coisas florescendo, porque é uma perspectiva de vida onde a escassez habita. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. Amém, querido? Quarto ponto para a gente já caminhar para o final. Quem rompe o processo se perde no caminho. Porque eu falei que no começo Deus é um Deus de processo desde a criação. A promessa não anula o processo. E o processo expõe o que está no nosso coração. Só que depois de entender tudo isso, se eu rompo com o processo, eu vou me perder dentro do caminho. O processo ele não é um detalhe, ele faz parte daquilo que o Senhor constrói. Quem é o construtor que vai construir uma casa e começa pelo telhado? Tem como fazer isso, Micaela? Não tem. Todo construtor vai começar pelo quê? Pelo fundamento, pela fundação. E não é diferente do Senhor comigo e com você. Antes Ele vai trabalhar em mim e você na fundação, no nosso coração, no nosso caráter, nas coisas que são fundamentais e básicas na nossa vida. Então Deus sustenta o nosso destino pelo método, o processo. Para que eu e você tenhamos um destino que Ele definiu, Ele tem um método, vou repetir de novo, Esse processo é pedagógico e didático, onde o Senhor está te ensinando a lidar com as suas escolhas, com os seus problemas, com os seus traumas, com as suas feridas e aprender que em meio a tudo isso existe um Deus soberano sobre a sua vida. Aleluia.
Então, quando alguém rompe esse processo, ele não está acelerando etapas. E esse é um problema muito sério, porque ele vai estar removendo fundamento. E quem quer construir mais rápido do que o outro, ignorando o fundamento, o que vai acontecer com essa casa? E aí é um castelo de areia, em algum momento essa casa vai ruir. Então, no reino de Deus, os fundamentos são invisíveis, mas só que determinam a permanência. Então, a diferença de uma construção, de uma edificação que permanece ou que não permanece, está naquilo que não se vê, que é na fundar. Então, é aonde nós construímos a nossa vida no Senhor. Amém, querido? Deus não trabalha para apenas levar eu e você a algum lugar. Ele trabalha para fazer eu e você permanecer nesse lugar. Amém? Se Deus te coloca no lugar, Ele não vai te colocar para você ficar indo e voltando. Ele te coloca para você permanecer. Só que existe um padrão espiritual do colapso. Porque quando alguém rompe o processo, Guilherme, 3 rupturas internas acontecem. A primeira ruptura que acontece é a ruptura da estrutura. A estrutura não acompanha o chamado. A pessoa pode ter um chamado extraordinário. Ela pode ter um mover de Deus sobre a vida dela. Mas se ela não é trabalhada no fundamento e na estrutura, tudo aquilo que ela foi chamada para ser, não vai ser sustentado com o tempo. Existem pessoas que têm um chamado poderoso da parte do Senhor, mas se perderam ao longo do caminho porque não deixou a estrutura ser estabelecida pelo Senhor. Então a estrutura ela não comporta o chamado, porque às vezes a pessoa cresce, ela vai para um lugar tão assim que ela não vigia, ela não está preparada, e quando ela menos espera, ela desmorona tudo aquilo que ela havia criado com as próprias mãos. E eu não estou falando apenas de ministério, eu estou falando de qualquer coisa. Qualquer coisa que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, Deus quer preparar o meu e o seu coração. Pega uma pessoa que tem problemas emocionais e ela acha que o problema dela é somente dinheiro e dá para ela milhões de euros na mão dela e coloca na mão dela. Você vai ver o que vai expor o coração dela. Porque o dinheiro não mudou essa pessoa, só potencializou o que ela tinha, o que ela era de fato. E isso é o que, quando nós rompemos com o processo, a estrutura não acompanha aquilo que nós alcançamos. E aí enverga. É você pegar algo muito pesado e colocar numa viguinha bem fina. O que vai acontecer com essa viga? Ela pode até sustentar por um tempo, mas depois ela vai quebrar. É semelhante àqueles caras que vai para academia, muito forte assim, mas as perninhas bem fininhas assim, ó. Você pensa assim, vai quebrar uma hora. Mas não vai não, tá forte, em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que rompe, segunda coisa que traz ruptura quando a gente quebra o processo, o caráter não acompanha o dom. Tem pessoas que têm dons, são usadas por Deus, mas não têm um caráter transformado. Porque o dom é a capacidade que Deus te dá para desenvolver algo. Só que o caráter é a sustentação disso. O dom abre portas, mas só que é o caráter que mantém essas portas abertas. Então, quando uma pessoa ela desenvolve para um lado, seja dons, talentos, em qualquer outra coisa, mas ela não deixou Deus desenvolver o seu caráter, ela se perde no processo. É por isso que muitas pessoas podem cair publicamente, não por ausência de poder ou de unção, mas é a ausência de profundidade. Quem está entendendo em nome de Jesus? E a terceira coisa que rompe, que traz ruptura, é a profundidade. Essa profundidade que eu falo é essência, raiz, profundidade no Senhor. Isso não acompanha a visibilidade. Então, às vezes, as pessoas confundem alcançar coisas do Senhor com estar no centro da vontade de Deus. As pessoas mensuram as bênçãos de Deus como estar no centro da vontade de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você for para o contexto bíblico, você vai ver que Deus faz que a chuva caia sobre ímpio e sobre justo. Mas a mesma Bíblia fala que outras vezes verãs a diferença daqueles que servem e dos que não. A diferença não está nas bênçãos que nós recebemos, a diferença está no dia mau, naquilo que nos sustenta. Porque eu e você, nós podemos ver pessoas, a Bíblia fala, não tem inveja do ímpio, daquilo que ele possui, daquilo que ele alcança. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu conquistei tal coisa. Foi até motivo de de conversa aqui na reunião de staff da igreja, tocou nesse assunto. As pessoas mensuram
a bênção de Deus como estar dentro do plano e da vontade de Deus. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu aconselhei uma pessoa uma vez e ela falando dos grandes feitos que ela tinha. E ela falando, e ela falando, ela falando, ela falando, ela falando. E num tom que eu já percebi que ela estava falando, eu tenho e você não tem. E eu incomodado com aquilo, pelo Espírito, eu falei assim, irmão, até eu, se eu largar minha esposa, trair ela, negligenciar minha família, eu vou ser o cara mais rico dessa cidade também. Porque você trocou o que era inegociável para ter o que tem do outro lado. Você trocou o que é fundamento para alcançar um resultado. No meio do caminho, você perdeu tudo aquilo que é eterno. E isso é muito perigoso. As pessoas mensurarem o amor de Deus e o cuidar de Deus somente por aquilo que Deus nos dá. E não é assim. Deus está trabalhando em nós enquanto Ele está dando coisas, enquanto Ele está fazendo, enquanto Ele está movendo na nossa vida. Amém, querido? Então, nós temos isso dentro de uma verdade. Mateus 13 diz assim, na parábola do semeador, a semente que caiu em solo pedregoso germinou rapidamente, cresceu rápido, resposta imediata, aparente sucesso, mas não tinha o quê? Raiz. Porque quando o sol veio, o que aconteceu com ela, querido? Ela secou, ela queimou. Tem que observar algo muito profundo aqui. O problema nunca foi o sol, porque o sol sempre existiu. O problema é que antes dessa semente nascer, a raiz não aprofundou. O problema foi a superficialidade dessa semente, dessa planta. Então nós precisamos entender que o que destruiu aqui foi a falta de raiz. A pressão sempre vai revelar a nossa profundidade, sempre vai revelar como é que está a nossa raiz. Quem entende isso em nome de Jesus? Amém? Agora, o que Deus espera de mim e de você? Que eu e você possamos deixar Ele trabalhar no meu e no seu caráter. Nos dois textos que nós lemos, nós vimos que Deus começa uma obra e Ele termina, mas Ele também é o mesmo Deus que molda. Então, esses dois textos vão revelar algo. Deus inicia destino, mas Ele também começa processo, e Ele também não apenas declara promessa, Ele quer mudar a minha e a sua estrutura nessa noite. Amém, querido? Então, quando eu e você estamos discernindo as estações, nós vamos perceber que talvez eu estou num tempo de deserto, talvez você está num tempo de fruto, talvez você está num tempo de silêncio, talvez você está num tempo de abundância, talvez você está num tempo onde parece que as coisas aparentemente não estão acontecendo. Mas a vida cristã, ela não é a ausência de estações. É você perceber e discernir aquilo que Deus está fazendo. Amém, querido? O problema não é atravessar fases diferentes e difíceis. O problema é você não perceber aonde você está nela. E aí tem um problema muito grande, porque às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo porque a gente está distraído demais com coisas que chamam muito a nossa atenção. Às vezes a gente está distraído, sabe com o quê? Com a comparação. A rede social faz muito isso. Você compara o seu bastidor com o holofote de alguém. Você não sabe como é que é a vida dessa pessoa, você só vê o que ela posta. Então você está distraído vendo o que é essa... Ah, mas eu estou vendo aqui, eu estou próximo, tá? Mas você não está dormindo, você não sabe a realidade emocional dessa pessoa. Eu e você, muitas vezes, nós caímos nesse engodo de Satanás de cair na comparação. Ou nós estamos distraídos com ansiedade, porque a gente está corrido para todo tempo. Ou nós estamos distraídos com alguma expectativa humana que a gente cria de alguma circunstância, de algum relacionamento, de alguma coisa. Ou eu e você estamos distraídos com qualquer outra coisa que rouba a minha e a sua atenção. Só que Deus está formando algo no meu e no seu caráter e eu e você estamos olhando para uma outra direção que não é aquilo que Deus está fazendo. É semelhantemente um pai. Eu ando com as minhas filhas na rua, tem hora que me dá muito medo, porque o carro está vindo, a minha filha está olhando para a coisa mais luminosa que aparecer na frente dela. O carro passa no meio dela, ela nem vê que passou, o que aconteceu. Por quê? Está chamando a atenção de alguma coisa que está chamando a atenção dela. Mas o que ela precisa olhar é aqui para a rua. E o Senhor está chamando a minha e a sua atenção. Volte para o seu coração e perceba o que Deus quer falar com você a partir dessa noite, querido. O Senhor tem curado, o Senhor tem liberado palavras, mas eu quero que você entenda que essas etapas e processos vão fazer você crescer e amadurecer no nome de Jesus. Para que, Juliano, que eu vou crescer e amadurecer? Para que você possa suportar tudo aquilo que Deus quer derramar sobre você. Há uma geração na sua família, na sua casa, na sua vida que está esperando você dar certo. Você, não sei se você já parou para perceber, mas algumas maldições estão encerrando através da sua vida na sua família. Porque Deus começou um processo em você. Ah, Juliano, mas você não conhece o meu contexto, já foi todo conturbado. Não importa, Deus não consulta o seu passado para te abençoar no presente e no futuro.
O que Deus faz é soberanamente, infinitamente maior do que eu e você temos a capacidade de compreender, entender ou fazer qualquer coisa. Mas o processo é uma refinaria. Por quê? Porque assim como uma refinaria extrai da pedra preciosa tudo aquilo que ela tem de valor e tira toda a coisa impura e suja dela, é a mesma coisa que Deus faz comigo, com você. Olha para você, olha no espelho e faz uma análise de quem você era antes de Jesus e quem você é com Jesus. Pelo menos alguma coisa teve que melhorar, alguma coisa aconteceu. É Deus refinando o ouro no seu mais período bruto que Ele pode fazer. Por quê? Porque você é precioso para o Senhor e Ele vai colocar pressão nesse negócio. Para quê? Para que você possa dar fruto, porque você tem um valor inestimável para Ele. Não é conversa de pregador, não é conversa de crente. Você vale o sangue de Jesus. A coisa mais preciosa que existe nesse mundo foi dada para ter você. Então, o que acontece nesse processo de refinaria? A extração, a quebra, a lapidação e polimento, tudo isso dói. Tudo isso machuca. E eu vou te falar, e nesse processo, meio de igreja, no relacionamento, em várias circunstâncias, isso vai machucar muito dentro do processo. Mas você vai aprender a entender que o Senhor está trabalhando com você especificamente. Independentemente do que acontece ao seu redor, há uma lição para você, há algo que você está aprendendo. Deus está ajustando o nosso caráter, amém, querido? Deus está amadurecendo as nossas decisões, amém, querido? Deus está fortalecendo a nossa fé, Deus está tratando as nossas motivações e Deus está nos fazendo aprender a depender dEle. Agora, qual que é o perigo de não entender o processo? Aqui eu já encerro. Se eu e você, nós não entendermos isso, nós vamos viver em círculos em vez de viver de ciclo. Um ciclo, ele tem início, meio. Um círculo é uma espiral que você... Espiral não, né? É uma bola que você vai ficar repetindo o processo. Quem já reprovou de ano aí alguma vez na sua vida? Só irmão corajoso, que for crente, tem coragem de... Tem uns irmãos corajosos que levantou a mão aí. Levanta a mão, irmão, você que reprovou de ano. Ah, estou conhecendo alguns aqui. O Alexandre tem uma cara de que era do fundão, meu Deus do céu. Não tem? Acertou. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Eu reprovei um ano e era uma lei lá em casa. Era lei mesmo, meu pai era bem legalista nesse ponto. Quem reprovar de ano aqui, além de apanhar muito, vai ter o pior ano que tiver do outro ano. Que eu, meu pai falava de jeito, eu vou encarregar de fazer o seu pior, aquele negócio do Pablo Marçal, o pior ano da sua vida, foi meu pai que criou. Falou assim, eu vou fazer do seu próximo ano o pior ano da sua vida. Você não vai ganhar, eu já não ganhava nada porque a gente já não tinha muita coisa. Então o que não tinha já ia ser bem menos. E você ia viver uma vida de bastante lei e escassez na sua vida. E aí, por muita graça e glória do Senhor, eu reprovei, mas não foi tanto por culpa minha, porque eu tinha inventado de querer jogar bola e eu faltava muito, porque viajava muito. Então, logo eu estava num estado, estava no outro, estava viajando, e aí a professora chegou, você vai reprovar, mas não por falta é porque você não pegou a aula, não tem como eu te passar de ano. Você não tem aula aqui, não tem, na sua grade curricular não tem. Mas não tem como fazer alguma coisa? Ela falou, não, não tem, você vai ter que, infelizmente, reprovar esse ano. E foi muito ruim. Ver meus colegas tudo indo para outra, e eu pegando a outra turma que eu ficava zoando lá da outra turma. Sabe aquele negócio que você vê aqueles mesmos, que o cara joga um negócio no outro, o cara não acelera o carro, aí chega com a pessoa e vem perto dele assim? Mais ou menos aquilo. Foi muito ruim, muito ruim. Repetir alguma coisa que você já viu, ver as mesmas coisas, ver as mesmas matérias, é muito ruim. E sem falar da chacota, né? Essa parte era que ficava ruim, né? O povo ficava enchendo o saco, os meninos. Mas isso era muito ruim, porque repetir um processo é penoso, é tempo que se gasta, é algo muito ruim. E o Senhor quer nos ensinar, querido, que a nossa vida é preciosa demais para a gente perder tempo com aquilo que eu e você, nós não estamos gastando a nossa intencionalidade naquilo. Amém, querido? Vamos ficar de pé? Eu quero que você entenda que Deus não está atrasado. Deus não se atrasa. Deus chega na hora certa, Deus faz as coisas no tempo certo. Tudo que Deus faz é perfeito. Amém, querido? E aparentemente algo pode estar demorando aos seus olhos, mas a resposta do Senhor já foi liberada.
Talvez você não entendeu, a resposta do Senhor já foi liberada. Existe um tempo, espaço onde o Senhor está trabalhando em você, em mim, para que isso concretize. Eu acho interessante que todas as vezes que a Bíblia fala sobre alguém que estava estéril, na Bíblia, e que essa pessoa esperou ansiosamente por esse filho foi mais do que um filho, foi uma bênção que representava o agir e o mover de Deus na vida dela. Existem bênçãos que estão sendo projetadas para mim e para você, querido, que quando ela chegar, essa bênção não vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Isso que o Senhor vai derramar sobre você não vai tirar o lugar dele em você. Porque existem coisas que se Deus der hoje que você tem pedido, a primeira coisa que você vai fazer é se lambuzar com aquilo que Deus vai te dar. Eu não estou falando nem de coisa pecaminosa, isso vai dominar o seu coração. E você vai se perder no meio daquilo que era para ser bênção, vai acabar se tornando um problema para você. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer fazer com que eu e você sejamos abundantes naquilo que nós fazemos. Porque eu e você, nós já somos abençoados no Senhor. Amém, querido? E eu queria que você orasse agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós temos 2 minutos para nós orarmos, para a gente acabar no horário. E eu quero que você ore de forma sincera, não porque eu estou pedindo, mas porque é a sua vida, querido. É a sua vida. Fala, Senhor, talvez eu tenha estado desanimado, talvez eu estou distante e frio. Essa frieza, essa indiferença se deu porque você aos poucos foi se permitindo a ficar distante. E não é que você não quer o Senhor, é porque você às vezes não encontra forças para chegar porque acha que talvez no outro dia vai ser tudo igual novamente. Mas é a sua vida, é o seu coração, é a sua intimidade com Ele. Eu não quero te passar medo e não é o meu objetivo isso, mas inspirado pelo Espírito Santo eu posso te falar, querido, o Senhor está mais próximo de vida do que foi ontem. E a qualquer momento isso pode acontecer. A qualquer momento isso pode acontecer e eu quero te desafiar a não permanecer da forma que você está. E eu posso te dizer, não tem ninguém que está aqui que esteja perfeito, completado ou terminado. Todos nós podemos aprofundar mais no Senhor. Todos nós podemos ir mais fundo naquilo que o Senhor tem planejado e projetado nas nossas vidas. E a única coisa que eu quero que você faça nessa noite é uma oração sincera diante do Senhor, pedindo ao Senhor que te sustente, que te ajude a caminhar nesses processos que o Senhor tem estabelecido sobre você. Se você tem se sentido perdido, que o Senhor te faça se reencontrar, mas que você, no nome de Jesus, possa estar ajustado e sair daqui com uma convicção. O Senhor vai terminar o que Ele começou em você, em nome de Jesus. Aleluia, querido. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e o nosso coração. Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai amado, cada irmão aqui, eu intercedo por cada irmão. Jesus, o Senhor conhece as histórias, o Senhor conhece as dores, o Senhor conhece, Pai amado, cada intimidade, Pai amado, cada pedido de oração, cada anseio, cada desejo, cada luta, cada problema, o Senhor conhece. Cada um está na sua etapa, cada um está no seu processo, cada um, Pai amado, está na sua caminhada. Mas todos eles têm uma coisa em comum, um Deus soberano e poderoso. Pai amado, nós colocamos diante de Ti, Pai amado, a nossa vida, a nossa alma e o nosso coração. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos sustente, que nos fortaleça. Pai amado, em todos os nossos passos, em todas as nossas atitudes e escolhas, o Senhor nos sustente com a Sua destra, a Sua mão forte, para que nós possamos ser formados e forjados no Senhor e a nossa estrutura ser estabelecida no fundamento da Tua palavra, numa vida cotidiana de relacionamento, aonde o Senhor é a base da nossa vida. No nome de Jesus, Pai amado, eu abençoo a cada irmão, eu oro intercedendo para que o projeto que o Senhor começou vai ser finalizado no nome de Jesus, vai ser estabelecido, as respostas serão liberadas, as bênçãos alcançarão e nós cremos, Pai amado, no agir, no poder sobrenatural do Senhor.
Cante essa canção, querido, se você conhece. Pai, eu te agradeço, Jesus, por mais este culto. Te agradeço, Jesus, pela vida de cada irmão. Jesus, eu sei que o mensageiro não é nada, mas a mensagem transcende o mensageiro e a tua palavra foi pregada. Jesus, que ela possa ecoar nos corações dos teus filhos. Pai amado, ela possa germinar no tempo certo. E que em nome de Jesus, Pai amado, todos os processos e etapas que nós estamos vivendo, nós possamos, Pai amado, frutificar e declarar que o Senhor tem nos sustentado em todas elas. Pai amado, no nome de Jesus, eu abençoo a cada irmão, que eles possam ir embora em paz, guardados pelo Teu sangue, que eles tenham uma semana abençoada no nome de Jesus, que bênçãos alcancem os Teus filhos, respostas, promessas se cumpram e o mover de Deus esteja sobre o Teu povo, alinhando, dando um ânimo. Pai amado, a alegria do Senhor seja a nossa força, no nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus bem forte. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as comunhões e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam aleluia, querido. Sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará.